terem um pouco mais de entendimento sobre isso. Minha primeira convidada, a doutora Karine Koller, que é uma referência também na parte de vitamina D, faz muitas pesquisas em cima disso. Karine, à vontade. Boa tarde a todos, Renato. Obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha modesta experiência. São já 6 anos que eu despertei para esse novo mundo e entendendo a importância que esse aspecto da nutrologia tem, mas no ensino médico a gente não aprende a ter essa visão. Então foi preciso um tempo de maturidade na profissão para a gente se dar conta da importância da alimentação e das ciências básicas, da bioquímica, para você ter um raciocínio, né, da fisiopatologia da doença. E nesses anos de olhar para esses aspectos da medicina, eu me encantei com a vitamina D, né, com esse hormônio chamado vitamina D, também pelo exemplo de muitos mestres que me inspiram ainda aí na Unifesp, em especial o Dr. Paulo Góes, que sempre teve uma visão muito ampla da medicina, não só na oftalmologia, mas sempre nos ensinou a ver o paciente como um todo, né? E através de você também, com essa iniciativa, sempre estimulando, trazendo essa possibilidade tão valiosa de expandir o nosso universo para uma medicina, né, que abrange esses aspectos da alimentação, da nutrição. E a doutora Cristina Muccioli, que acolheu esses meus sonhos acadêmicos aí e é uma catalisadora de grandes boas ideias, e estamos desenvolvendo essa pesquisa com esse hormônio chamado vitamina D, mas avaliando esses aspectos das ações epigenéticas, né? E um estudo já aprovado pelo Comitê de Ética, já está em andamento, e é muito bom renovar esse entusiasmo pela medicina, vendo resultados positivos. Acho que é isso que eu tinha para falar. Ótimo. Então, até aproveitando essa deixa sua, Karine, para quem quiser, vocês, colegas todos que estão aqui com a gente, entrar nessa parte mais científica, lá na Unifesp, a doutora Muccioli está desenvolvendo algumas pesquisas, a gente ajuda também em algumas coisas, ou na Medicina ABC também, que eu faço as minhas pesquisas também, estão à disposição. A doutora Muccioli comentou que ano que vem existe a possibilidade, a ideia de fazer um ambulatório de medicina de oftalmo integrativa na Unifesp, é bem interessante isso aí também. Então, e lembrando a todos que nós temos o simpósio brasileiro de oftalmologia integrativa, que é em outubro. A gente faz, já fizemos no ano passado, faremos novamente esse ano aqui, só para a gente levar mais adiante essas nossas iniciativas, nossas pesquisas, nossas experiências nesse campo. Obrigado, Karine. E agora eu vou chamar o meu Eu que agradeço. Imagina. E o outro amigo, Renato Silva, que começou comigo também na parte integrativa, está há anos já com a gente aí. Também uma referência na parte de oftalmo integrativa. Renato, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer ao Renato pela essa oportunidade. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou de Bauru. E parabéns, né? Não podemos deixar de ressaltar essa iniciativa que o Renato teve de buscar esses eventos para agregar tudo aquilo que já vem se apresentando dentro da medicina integrativa, que acaba está sendo muito utilizada na oftalmologia. E isso quer queira ou não, já está sendo a vanguarda de uma outra proposta que já vem acontecendo
e ampliando cada vez mais as possibilidades da gente conviver com conhecimento, com conceitos que vai agregar a oftalmologia e no dia a dia do paciente que tem contato com muitas coisas e às vezes não sabe o quanto isso pode repercutir de uma forma geral e até da própria visão. Veja bem, eu tive assim, eu sempre tive uma certa dificuldade no consultório de ser aquele cara rápido, de ser aquela pessoa que toca serviço, você entendeu? As minhas anamneses eram mais longas, buscando assim, preocupado em tirar alguns detalhes dos pacientes sobre sintomas, sobre os aspectos clínicos e ligado a tudo aquilo, a um determinado comportamento, tanto emocional como psíquico, bom, enfim, tudo que repercute dentro de uma saúde, inclusive ocular dos pacientes. Então isso foi me apaixonando, e a oftalmologia começou a ficar um pouco pequena perante tudo isso que eu já pensava. E aí já estava dentro de mim assim uma necessidade de ampliar um pouco mais isso. Eu acabei iniciando pela iridologia, né, a janela da alma, né, que popularmente a gente fala, né? Mas assim com uma visão mais ampla, uma visão sobre o ser humano dentro de um contexto mais universal e as suas influências. Então, a ideologia ela me mostrou muita coisa diferente, né? E está relacionada ao todo o nosso organismo. Isso me deu uma visão muito grande de abertura ainda mais. E o Celso Batello, o grande expoente no Brasil, foi a pessoa que basicamente ligou todas as nossas turbinas. O Renato também participou desse processo inicialmente. E daí fizemos vários cursos dentro da iridologia, fizemos a escola americana, alemã, Queiroz, fizemos oligoelementos com ele, aí depois fizemos sistema nervoso autônomo, sabe? Foi uma coisa bem legal. E tirando sempre resultados, né? Mas, de qualquer forma, veio a FAPES na sequência, fizemos 2 anos aí de pós-graduação lá dentro fizemos a ortomolecular, aí pós-graduação na ortomolecular, vários cursos anti-age, hormônios, objetos, a coisa começou a ampliar de tal forma que isso tudo a gente começou a ter uma visão diferente e a gente já era atraído por ter essa visão diferente, né? E consequentemente isso foi crescendo, né? E hoje a gente está com o Carlos, que nós conhecemos o Carlos lá na Dr. Carlos Jardim, que nós conhecemos lá na FAPES, até hoje a gente está junto numa sequência de encontros aí. Mas infelizmente não, mas felizmente eu posso dizer com todo respeito a todos, mas foi ali que despertou, que eu aprendi a verdadeira medicina, que ela nos mostrou assim o lado fisiológico, o lado fisiobioquímico das coisas, né? E fazendo toda aquela ligação com as causas, né? Se ligando disfunções, sempre pensando nas causas. Isso foi um ponto muito legal. Agora, independentemente disso, as coisas assim, elas foram crescendo e aí já partimos para nutrologia, aí depois veio a terapia neural, aí depois veio o ozônio, aí depois veio radiestesia, aí eu já estou nos injetáveis, você entendeu? Então eu sou um médico oftalmologista, mas com essa visão toda ampla e toda assim cheia de conhecimento que a gente fica até perdido das oportunidades e as ferramentas que apareceram para nossa rotina médica, podendo sempre estar, claro, agregando mais algumas outras coisas. Eu posso dizer para vocês que a coisa mais difícil que está sendo é transferir todo esse conhecimento
que hoje eu sou oftalmologista, estou dentro do consultório de oftalmologia, para você agregar todo esse conhecimento para ser usado na própria oftalmologia. Então, acho que isso é um desafio para nós ainda, porque essas coisas têm que acontecer com o tempo. E para falar que muitas coisas ainda vão acontecer, eu queria dar só um depoimentozinho de quantas coisas que ainda existem e a gente acaba não usando. Por exemplo, eu tive experiência com um paciente japonês que tinha acabado de chegar do Japão e ele trouxe aí uns arsenais de colírios e né, me chamou a atenção disso e eu falei para ele, poxa, mas que colírios é esse? Por que você está usando? Ele era diabético, esse paciente. E ele simplesmente mostrou, tirou o colírio, me mostrou, né? E estava com uma, um rótulo lá, tudo, sabe, elucidando as medicações e tudo mais. Eu falei se era possível ele traduzir isso para mim e trazer para mim. Ele fez isso, gente, vocês não têm ideia, a quantidade no colírio, a quantidade de antioxidantes que tinha, de minerais. E a gente não convive com isso. Não temos isso aqui no mercado ainda. Agora, com certeza, o Renato aí na faculdade, trabalhando já com a vitamina D, eu já passei essas informações para ele, que é muito interessante. Então, a tendência nossa é cada vez ampliar mais a possibilidade, o conhecimento que já existe em cima da necessidade de você trabalhar em amenizar causas, ter uma ação mais preventiva. E se vocês soubessem o que tinha nesse colírio, desde aminoácidos, antioxidantes, minerais, uma coisa fantástica. Acho que é isso, Rê, que a gente tinha que falar. Um Ótimo, foi um bom abração para painel vocês sobre a todos, situação obrigado geral. mesmo. Espero que eu tenha contribuído com a minha caminhada aí, para vocês Nossa, né? entenderem um pouquinho. Nossa, deu um belo painel da oftalmologia integrativa, a Karine também, com essa parte da vitamina D, das pesquisas mais que ela está fazendo. Então, ótimo vocês colocarem, né, para os colegas a experiência de vocês. Então, muito obrigado a você, Renato, você, Karine. Lembrando a todos para colocarem a presença, então, aqui que estão participando aqui dessa aula, né? Lembrando também que as aulas anteriores estão lá no canal do YouTube lá do CEL, da Unifesp. Essa também vai ser postada. Façam perguntas, se der tempo no final a gente faz, né? Tenta fazer. E agora eu tenho o imenso prazer de trazer para a nossa conversa de hoje o professor Orsini Valente, ele que é professor titular aposentado do Departamento de Clínica Médica da Unifesp, ele que é professor titular da disciplina de Clínica Médica da Medicina ABC, ele foi meu professor, ele que também é o chefe do diabetes da Associação Brasileira de Nutrologia, ou seja, a pessoa das que mais entende de diabetes no Brasil, e tenho a honra de tê-lo com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite, pela aceita o convite, Torsini. E a palavra é sua, então. No final, eu volto para falar um pouquinho sobre a parte mais oftalmológica do diabetes, tá bom? A parte mais clínica é com o Dr. Orsini, então. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado em participar com vocês. Eu queria parabenizar você, Renato, que é idealizador da oftalmologia integrativa, mostrando também que a oftalmologia realmente é uma disciplina que tem uma profundidade enorme e o conhecimento de clínica médica, no meu modo de ver, é fundamental, né? Eu queria cumprimentar a todos, a Renata, a Karine, a Ana Hoffman, que está aí, eu já vi ali na foto, né? E realmente você é pioneiro, não sei se pioneiro no Brasil, talvez deva ser, dessa medicina integrativa, né? De colocar tudo isso. Eu vou falar para vocês sobre diabetes e a repercussão metabólica nos olhos. Eu vou inicialmente aqui compartilhar.
Não sei se estão visualizando. Agora sim, agora sim. Tá? Então, o que eu fiz? Eu separei não só, basicamente, as alterações metabólicas e a repercussão nos olhos, mas também alguma coisa de estilo de vida e o que isso tem a ver com intolerância à glicose. Bom, vocês, evidentemente, devem saber, a maioria de vocês, mas eu gostaria de começar dizendo que isso aqui é um estudo brasileiro e mostrando que realmente, não é no Brasil, não, é na América Latina, na Europa, a compensação de diabéticos é muito difícil. E esse estudo brasileiro, de 10 cidades, participaram mais de 6.000 pacientes, mostrou que 90% dos diabéticos tipo 1 estão fora do target, fora do alvo, e a gente considera fora do alvo uma hemoglobina glicada acima de 7%. A hemoglobina glicada é um exame que nós utilizamos no consultório, no ambulatório, para prever eventuais complicações ou não, se o paciente está muito bem compensado, está medianamente compensado e assim por diante. Veja que mesmo entre o diabético tipo 2, que é um diabetes menos instável metabolicamente, eu tenho 73% dos pacientes fora do alvo, certo? Isso aqui é algo que também eu gostaria de dizer para vocês, só para recordar, vocês já sabem isso, uma pessoa é considerada normal quando ela tem uma glicemia de jejum de 8 a 10 horas de jejum abaixo de 100. 2 horas pós 75 gramas de glicose, abaixo de 140, hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Esses parâmetros todos caracterizam uma pessoa que não tem nenhum parâmetro de diabetes, é completamente normal. O indivíduo é considerado um pré-diabético quando ele tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125, tem 2 horas pós-sobrecarga entre 140 e 199 e uma hemoglobina glicada 5,7 a 6,4. E a pessoa é considerada diabética. Vocês estão visualizando os números aqui no diabetes, não? Porque as fotos aqui estão em cima, mas basicamente uma pessoa é considerada diabética quando ela tem 2 tomadas, uma glicemia de jejum acima de 126. E quando essa sobrecarga com 75 gramas de glicose é acima de 200 miligramas por decilitro, e a hemoglobina glicada é acima de 6,5. A hemoglobina glicada passou a ser considerado um parâmetro também diagnóstico quando os estudos começaram a mostrar que acima de 6,5 a pessoa começava já a desenvolver uma retinopatia diabética. Esse estudo DCCT, o Diabetes Control and Complication Trial, ele mostrou, é um estudo que eles faziam geralmente comparação entre o tratamento intensivo e o tratamento, vamos dizer assim, mais eletivo, não intensivo. E aqui vocês podem observar o risco relativo de desenvolver complicações e aqui a hemoglobina glicada. O que vocês estão observando? Que à medida que a hemoglobina glicada aumenta, você tem aumento das complicações. E a primeira complicação, eu acho a mais grave, inclusive, é a retinopatia, mas você tem a nefropatia, a neuropatia e a presença de microalbuminúria, que é a primeira repercussão no rim das alterações metabólicas do diabetes, é a presença de microalbuminúria. Olha, uma coisa que eu queria dizer para vocês é que às vezes o paciente vai no consultório e a gente fala para ele, puxa, sua hemoglobina glicada está 10. Doutor, o normal é quanto? Abaixo de 7. Então está perto. Quer dizer, é muito difícil para o paciente que não é médico, que não está ligado à área biológica, etc., imaginar o que representa aquela hemoglobina glicada para ele. Então, no futuro, não tenha dúvida, você vai chegar para o seu paciente e falar, olha, 10 representa uma média glicêmica de 240. Aí ele vai entender. Porque na hora que você falar que a média dele tem que ser 100, e você fala que é 240, ele vai se assustar e realmente eu acho que a colaboração vai ficar bem melhor. E isso é muito importante que a gente faça esse relacionamento entre hemoglobina glicada e média glicêmica. A outra coisa é que aquela hemoglobina que você pegou na mão,
de 9%, de 10%. Veja, um mês antes da consulta, a representação daquele valor, 50% é de um mês antes. 25% representa os 2 meses que antecederam a consulta. E 3 meses e 4 meses antes, apenas 25%. Bom, o estudo KPDS, que é o estudo United Kingdom Prospective Diabetes Study, é um estudo muito importante. Eu acho que é um dos mais importantes da diabetologia. Ele mostrou de maneira muito evidente que a hemoglobina glicada, a redução de 1% da hemoglobina glicada, é capaz de diminuir 14% no risco de infarto. Embora esse tempo que foi feito de 10 anos, mesmo baixando esses 14%, ainda não foi estatisticamente significante, mas risco de morte, 21%, risco de complicações microvasculares, 37%, e risco de amputação, morte por doença vascular periférica, 43%. Veja bem, uma coisa que eu queria chamar a atenção de todos vocês é o seguinte: açúcar alto é muito ruim, porque ele faz lesão microangiopática predominante. Ele faz lesão de olho, faz lesão de rim, faz lesão de nervos. No entanto, o diabético acaba não morrendo de lesão microangiopática. Ele acaba morrendo de lesão macrovascular. Ele acaba morrendo de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e assim por diante. Então, de qualquer forma, mesmo esses 14%, quando eles estenderam para mais 10 anos, aí deu significância clínica e tem a ver com macroangiopatia também. Mas com macroangiopatia tem mais a ver até a pressão arterial e a dislipidemia. Mas microangiopatia, você perde a visão, você vai para a diálise, né? Então, tudo isso é microangiopatia. Isso aqui é uma aula de 1 hora de vamos dizer, mecanismos fisiopatológicos de lesão, tanto da retina como do rim, do nervo, lesão microangiopática. Eu vou tentar resumir para vocês bem sumariamente, para não ficar uma coisa muito complicada. Quando você tem glicose normal, você faz o quê? Você pega essa glicose, ela entra naquelas aulas brilhantes de bioquímica, que vocês estão lembrados, a glicose entra no ciclo de Krebs e tal, e você recebe ATP com a metabolização dessa glicose. O que acontece no paciente diabético é que ele tendo essa glicemia 200, 300, a glicose ela toma as vias metabólicas totalmente anômalas. Pela via, por exemplo, a via dos polióis, a via da exosamina, a via da PKC, a via dos produtos finais de glicação avançada e gera um estresse oxidativo. Toda vez que eu falar gera um estresse oxidativo, eu me refiro a quê? Eu me refiro à formação de radicais livres. E radicais livres em excesso, vocês sabem muito bem que os radicais livres são moléculas com elétrons não pareados altamente reativos e que fazem lesão tanto na retina, no rim e nos nervos periféricos. Olha, isso aqui eu gostaria de falar com bastante calma com vocês, que é o seguinte: você imagina o paciente aparece a primeira vez no consultório, diabético tipo 2, porque ele está com a boca seca, ele perdeu peso e está sentindo sonolência depois que ele acaba de se alimentar. Então ele apareceu no consultório, ele veio com hemoglobina glicada, como eu lhes falei anteriormente, é um exame que mede as oscilações glicêmicas nos últimos 90 dias. Ele vem com 8,6, 8,7, com sintomas, e o médico faz o quê? O médico faz uma dieta para ele, dieta, exercício físico. Nós perdemos uma consulta toda explicando, mostrando slides. Vale a pena insistir nisso? E a gente acaba receitando o primeiro medicamento, que é o mais utilizado no mundo todo, que ainda é a metformina. Então, esse paciente começa a tomar metformina, ele vem em 6 meses para uma glicada de 7,4, 7,5, desaparece do consultório, porque se sente muito bem. E aí, o que aconteceu? Ele volta 3, 4, 5 anos depois. Mas volta como? Ele volta com os mesmos sintomas piorados. A boca é seca, ele perdeu peso, ele está, às vezes, com poliúria, levantando à noite, etc. E aí ele vai ao médico novamente, com glicada quase de 9. O médico faz o quê? Intensifica o tratamento nesse momento,
passando de 1 comprimido para 2 comprimidos, para 3 comprimidos, para 4 comprimidos, para a insulina, até, de fato, o que acontece é que a glicada volta para como ela deveria estar desde o início. E aí nós temos uma chamada janela de oportunidade perdida que você não medicou, ou porque o paciente desapareceu, às vezes conta até com a inércia um pouco do médico também, né? E aumenta o risco de complicações, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu chamo a atenção de todos vocês. Esse tempo perdido gera o que nós chamamos na endocrinologia de memória metabólica. O que significa isso? Algumas proteínas da mitocôndria são glicadas. Elas são glicadas. Cria-se uma memória metabólica. O que significa essa memória metabólica? Significa que mesmo passados esses anos em que eu demorei para tratar, na hora que eu fizer tudo certinho, tomar o medicamento, tomar insulina, fazer a dieta, emagrecer, tudo que eu tenho que fazer eu faço. Mas os benefícios do bom comportamento podem demorar 3, 4 anos. Por isso, no primeiro dia que o paciente vem ao consultório, você tem que explicar isso para ele. Porque se cria essa memória metabólica, você perde um tempo desnecessário e você vai se complicando em relação à sua retina, em relação ao seu rim e aos nervos periféricos. Bom, vocês sabem muito bem e conhecem esse linguajar, é bastante frequente, que é a hemoglobina glicada, que na verdade é fundamentalmente a média entre uma glicemia de jejum e a glicemia pós-prandial, tá certo? Então, a hemoglobina glicada, tudo bem. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, existe um fator de risco que você, mesmo tendo uma hemoglobina glicada perto do normal, você pode perder a visão, você pode ter problemas. Qual é esse fator de risco? É a variabilidade glicêmica. Variabilidade glicêmica significa quanto mais altos e baixos você fizer de glicose, mais estresse oxidativo você gera, mais radicais livres, mais microangiopatia, mais retinopatia. Então, vocês vejam o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C, todos com a mesma hemoglobina glicada, mas o indivíduo B desenvolve complicações muito mais rápidas e mais graves, porque a variabilidade glicêmica dele é muito maior. E isso o endocrinologista precisa se atentar a este fato. Muito bem. E como é que eu calculo essa variabilidade glicêmica? Olha, todos os glicosímetros hoje, o Freestyle, o Libre também, você tem softwares em que você pega todo o gráfico, como foi as suas alterações glicêmicas, como elas ocorreram. Você vai ver tudo exatamente lá. Então, é muito simples. Você calcula dividindo o desvio padrão pela glicemia média. E todo paciente que tiver tem que ter uma variabilidade glicêmica calculada menor que 36%, que é o desejado. Suponha que essa variabilidade glicêmica venha a 50%, 60%. Está muito ruim. Você precisa pegar esse indivíduo ou acrescentar uma outra insulina de ultra rápido em tal horário, ou acrescentar 2 doses. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer análise dos gráficos para que você possa tomar as providências. Você vê que quanto maior o desvio padrão, sem dúvida nenhuma, pior, né, a variabilidade glicêmica e mais complicações esse paciente vai desenvolver. Aí eu coloco 3 exemplos para vocês. Vocês estão vendo aqui o paciente. Eu perguntaria qual dos 3 pacientes apresenta o maior risco de retinopatia proliferativa nos próximos 10 anos. O paciente número 1 tem 55 anos, é diabético há 5 anos, faz uso de antidiabéticos orais, tem uma hemoglobina glicada de 9%, tem um desvio padrão de 60% e tem uma média glicêmica de 200. O paciente número 2 tem 58 anos, diabético tipo 2, há 5 anos também. Toma insulina NPH, que é uma insulina que tem um pico em 8 horas, mas dura até 12 horas, e insulina regular, uma insulina de ação mais rápida. Tá? Tem uma hemoglobina glicada de 9%, um desvio padrão de 110,
e tem uma média de 180. O paciente número 3 tem 18 anos, é diabético tipo 1 há 5 anos, usa bomba de infusão, usa bomba de insulina, tem uma glicada de 9%, um desvio padrão de 80, uma média glicêmica de 190. Vocês observem que todos os 3 pacientes são diabéticos há 5 anos. Todos têm a mesma hemoglobina glicada. E eu perguntaria a vocês que estão aí assistindo, qual é o paciente que tem a maior chance de ter uma retinopatia proliferativa nos próximos 10 anos? A resposta correta seria o paciente número 2. Porque o paciente número 2 é aquele que tem o maior desvio padrão, não é? Então, esse paciente é o que vai se complicar sob o ponto de vista evolutivo de uma retinopatia proliferativa, que é muito grave. Nós falamos até agora de hemoglobina glicada, nós falamos de variabilidade glicêmica, e agora eu vou falar de um terceiro fator importante. Esse terceiro fator é chamado TIR, T-I-R, Timing Range. Hoje em dia, o aparelho, o Freestyle Libre, todos os aparelhos hoje têm softwares que te dão isso. Idealmente, você deve ficar nesse timing range. Timing range significa 70 a 180 miligramas por decilitro, que está representado aqui nesse cinza mais escuro. Quanto mais tempo você ficar no alvo, melhor o prognóstico, menos microangiopatia, menos complicações, menos retinopatia. Vocês vejam aqui em bolinhas mais escuras, poucas hipoglicemias e um percentual não desprezível, que está aqui na parte superior, nessas bolinhas mais claras, que representa os estados, o tempo que fica em hiperglicemia. Você veja que esse paciente, ele fica a maior parte do tempo no alvo, né? Mas se você puder melhorar isso, é muito bom, você vai melhorar o prognóstico. Então nós temos, só recordando, hemoglobina glicada, variabilidade glicêmica, timing range, tempo no alvo, que é outra coisa muito importante. O Freestyle Libre, também bem conhecido de vocês, pena que isso aí não pode ser, talvez, eu acho que pelo menos diabetes tipo 1 devia ser fornecido no Sistema Único de Saúde. Ele tem várias vantagens, algumas desvantagens. As vantagens que ele tem, primeiro, você coloca um sensor na face posterior do braço, no consultório mesmo, tem um aplicador, tem um pequeno filamento aqui na ponta. Esse sensor parece uma moeda de R$1, né? E você tem um leitor que você passa quantas vezes você quiser, e imediatamente você tem esse valor marcado, pode ser 80, pode ser 200, pode ser 300 e assim por diante. Grande vantagem, você pode fazer quantos exames você desejar. Outra grande vantagem, você imagina, eu sou diabético, estou dirigindo um automóvel, numa autoestrada com a minha família, e de repente eu faço o meu exame rapidamente, ele está 90, ou ele está 80, tá certo? É muito importante eu olhar essa seta, que não sei se estão visualizando, conseguindo visualizar, uma setinha. Se essa setinha estiver para cima, significa que nas próximas horas a minha glicemia deve aumentar. Sob certo ponto de vista, isso me tranquiliza, né? Por que me tranquiliza? Me tranquiliza porque eu sei que eu não vou fazer uma hipoglicemia, que seria o pior, tá certo? Então, se tiver 80, eu tenho que, e tiver a setinha para cima, 90, tudo bem, mas se tiver a setinha para baixo, eu tenho que parar o carro e eu tenho que, evidentemente, me alimentar, comer alguma coisa. Isso é uma grande vantagem, realmente. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que esse sensor, ele custa R$270. E eu tenho que trocar a cada 2 semanas, certo? Eu tenho que trocar a cada 2 semanas. Então, eu tenho que gastar uns R$540, 550 por mês nesses sensores, porque o aparelho em si não é tão caro. E a outra coisa é que ele não é um bom exame para medir grandes hipoglicemias e grandes hiperglicemias, evidentemente. Acima de 400, 450 ou abaixo de 60, é bom a gente também utilizar
o glicosímio. Bom, apareceu no consultório. A primeira coisa que o médico tem que fazer, aquilo que a gente aprende na escola, é tirar uma história clínica, antecedentes pessoais, familiares, examinar carótida, palpar pulso, pedioso, tibial posterior, tudo direitinho. Agir como realmente, né, tirar pressão sentado, deitado, em pé e assim por diante. E baseado nas informações que eu obtiver, eu vou, primeira coisa, calcular o target da hemoglobina glicada para aquele paciente. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que eu diagnostiquei, acabei de diagnosticar, está motivado, tem muito baixo risco de fazer açúcar baixo, tá? Expectativa de vida longa. Você não vê comorbidades graves, não tem comorbidades importantes, certo? Um paciente que tem recursos, eu vou ser rigoroso na glicada, abaixo de 7. A Associação dos Endocrinologistas Clínicos, americanos, eles pregonizam abaixo de 6,5, inclusive. Agora, veja, eu pego um coronariano, um infartado, com 55 anos, um indivíduo que já teve um infarto e é diabético. Uma hemoglobina glicada muito baixa, abaixo de 7, o estudo ACCORD, que é um estudo conhecido por todos os endocrinologistas, cardiologistas, os oftalmologistas provavelmente já ouviram falar, morre mais gente nesse tipo de paciente cardiopata com abaixo de 7 do que comparando com 7,5, por exemplo. Por quê? Porque eles correm o risco de fazer hipoglicemia. E correndo o risco de fazer hipoglicemia, eles podem fazer uma arritmia, fazem um torsades de points e pode fazer, evidentemente, pode até morrer. Então, no coronariano, 7,2, 7,3. Agora, eu pego uma pessoa de 80 anos. Eu vou ficar dando bronca numa pessoa, 80 anos já é campeão, já pode pôr a faixa. Campeão. Eu vou correr atrás do meu pacientezinho, 80 anos, para ele ficar com 6,5, 7? Nunca. Por quê? Essa hemoglobina glicada muito baixa, para esse tipo de paciente, facilita a queda. Facilitou a queda, você quebra um fêmur. Um fêmur você fica acamado, você faz uma embolia, e aí a coisa se complica. Então, entre 7,5 e 8 está muito bom. Agora, suponha que eu pego um paciente de 80 anos, institucionalizado, com demência. Entre 8 e 8,5 está bom. A arte da medicina é essa individualização. Quem for capaz de fazer isso com mais propriedade é o melhor médico do mundo. Agora, eu separei uns slides aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Outros fatores que podem contribuir para a intolerância à glicose. Aí eu começaria colocando o cigarro, que eu persigo todos os meus amigos fumantes, e às vezes eu fico muito chato, porque vocês vejam aqui a intolerância à glicose. Na medida em que eu fumo, quanto mais eu fumar, maior a probabilidade de eu ter intolerância à glicose. E na hora que eu parar de fumar, os benefícios não vêm imediatamente, não. Demora, às vezes, 3, 4 anos para mim praticamente não ter mais repercussões do cigarro. Que repercussões? Repercussões de hipercoagulabilidade e outros tipos de repercussões. Então, por favor, quem for ainda fumante, nem passivo. Se for ativo, pelo amor de Deus. Agora, vocês se preparem, não ficam... isso aqui eu trouxe, mas no final eu vou falar para vocês exatamente, vou concluir. Tem um hormônio na nossa corrente sanguínea, chama vasopressina. Vasopressina. É um hormônio que, como ele fica muito pouco tempo na circulação, essa vasopressina também é chamado de ADH, hormônio antidiurético, né? Como essa vasopressina não pode ser dosada, é muito difícil, então nós dosamos a copeptina, que é um similar da vasopressina, é muito fácil, mais fácil de dosar. Quando que a vasopressina aumenta no nosso sangue? Quando nós estamos desidratados. Ela é boa? Não, ela é muito ruim. Toda vez que você tem vasopressina alta no seu sangue, é bom. E se for diabético, aumenta a proteinúria, lesa o rim, dá hipertensão arterial e assim por diante. O que deixa a vasopressina, quando eu falar vasopressina, entenda-se copeptina, no caso que foi dosado, como é que eu baixo a vasopressina no meu sangue? Bebendo água.
Eu me lembro que na Escola Paulista de Medicina eu passei 3 décadas e a minha salinha passava em frente dos nefrologistas. Eu sempre brincava com os nefrologistas, meus amigos, e eu perguntava, diz uma coisa, eu devo beber água quando eu tenho sede ou eu devo beber água mesmo sem ter sede? E é uma pergunta que, não, se você bebe muita água, você vai lavar o rim, não é bom e tal. Não, é bom, você tem que beber água, tem que se hidratar e tal. Nós tivemos um pesquisador brasileiro, o Gilberto Velho, que ficou 2 décadas na França fazendo essa pesquisa. Ele trouxe a resposta. Os laboratórios não ficaram muito satisfeitos com a resposta dele, porque a resolução do problema era beber água. Então, resposta para o problema: espera ter sede ou bebe água? Bebe água. Por que você vai beber água? Porque você bebendo água, você deixa sempre a vasopressina bloqueada. E isso é bom para você. Vocês vejam aqui os quartis de copeptina, né? Você veja que quanto maior o quartil de copeptina, maior a probabilidade de intolerância à glicose. É uma coisa bem interessante. E, principalmente, essa informação é válida para as pessoas idosas. Porque as pessoas idosas, o osmômetro dela, o medidor de osmolaridade, ter sede ou não, é alterado. Ele é distorcido. Então, se você deixar para dar água para o seu avô de 85, 90 anos, ele não vai pedir, não. Ele vai desidratar e vai sofrer todas essas consequências. O que tem que fazer? Água para ele. Vai lá no banheiro, fez xixi, já bebe água. Essa é a resposta do Dr. Gilberto Galo. Muito bem. A outra coisa que tem muito no consultório é, você vê um paciente acima do peso, o senhor bebe, o senhor ronca, aliás. O senhor ronca é outra coisa muito frequente. O paciente não fala nada, mas quando você fala, você ronca. Ih, doutor, a mulher do cidadão é a primeira a se manifestar. Não há quem durma com essa pessoa aqui, doutor. Às vezes eu pego o travesseiro e vou para outro quarto, não aguento mais. Porque ronca a noite toda. Então, o que eu quero dizer para vocês, que a apneia ou hipopneia, você pode ter até 4 por hora. Se você tiver entre 5 e 14, você tem uma apneia e hipopneia leve. Entre 15 e 29 paradas de respiração, você tem uma apneia e hipopneia moderada. Acima de 30, você tem uma apneia grave. E você precisa usar CPAP. Senão você vai ter as consequências disso. E essas consequências é hipertensão da artéria pulmonar, né? E hipertensão arterial resistente ao tratamento, que é outra coisa que você tem também, né? E que você pode ter, e assim por diante. Tem 2 coisas que a célula cerebral não suporta. É falta de oxigênio e falta de açúcar. Nessa situação, se você tiver uma hipóxia intermitente importante, fragmentação do sono, veja bem, o teu organismo ele grita por socorro. Na hora que você para de respirar e depois você respira desesperado, você vai praticamente ao mesmo tempo fazer uma liberação, uma ativação simpática, adrenalina, noradrenalina. Você vai fazer a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, aumenta cortisol, gera um estresse oxidativo, ativação inflamatória, derrama interleucina no teu corpo e você, daí, tudo isso acaba levando você a uma intolerância à glicose e, eventualmente, ao diabetes tipo 2, tá certo? Então, é muito importante verificar isso, se você tem essas paradas e você precisa fazer um exame chamado de polissonografia. Você vai para o hospital, dorme lá naquela noite, né? Avisa tua mulher que você vai dormir lá, faz o exame e aí você vai ver. Se você tiver 35, 40 paradas, você vai ter que usar o CPAP. E providenciar um emagrecimento importante. Tá certo? Horas de sono tem a ver horas de sono com risco de desenvolver diabetes? É outra coisa, porém, interessante. Você veja que tem 2 estudos aí, revista do Diabetes Care.
mostrando, eu fiz inclusive um podcast para a Sociedade Brasileira de Diabetes, desses artigos de 2016, mostrando que ideal você tem que dormir de 7 a 8 horas por noite. E olha que coisa interessante, as pessoas que dormem 5 horas e meia, 6 horas, para cada hora que você dormir menos, cronicamente, você tem 9% de chance a mais por hora que você dorme menos. E veja uma outra coisa interessante. Se você dorme de mais do que 8 horas, 9 horas, né? 10 horas, o que acontece? Também você aumenta em 14%. E você vai ver depois por que você dormindo pouco, você aumenta a probabilidade de ficar diabético. É mais claro a fisiopatologia do que quando você dorme demais, que aí a fisiopatologia é mais complexa. Vocês conhecem esse pintor aí? Caravaggio? O Caravaggio, de fato, esse pintor, o nome dele é Michelangelo Merisi. E ele apenas é chamado de Caravaggio porque ele se criou na cidade, nessa aldeia de Caravaggio, né? E por que ele ficou famoso? Tem uma pintura dele em que ele ficou famoso. Depois vocês vão ver por que eu projetei isso aqui, né? Essa pintura do Caravaggio, ele está mostrando San Jerônimo, que escreve, né? O San Jerônimo é um médico. Aqui tem a caveira para mostrar isso, né? E o que você tem? Você tem o São Jerônimo, que é um médico, traduzindo a Bíblia do grego para o latim. Ele recebeu o prêmio Nobel não, ele foi canonizado pela Igreja Católica, eu acho que merecidamente, porque alguém que traduz a Bíblia do grego para o latim, realmente, hoje, se você andar o mundo todo, você não vai encontrar outro San Jerônimo. E, na verdade, a representatividade disso é que a espécie, todas as espécies do planeta, o anjo disse, trabalharás de sol a sol. Mas a espécie humana é o único ser que trabalha depois do sol. A gente acaba acendendo o nosso abajur e continuamos estudando, continuamos fazendo as nossas coisas, trabalhando, muitas vezes. E o que isso tem a ver com intolerância à glicose? Veja, o que isso tem a ver com intolerância à glicose é que existe um hormônio, quando você dorme, chamado melatonina. Melatonina, que tem um erro aqui de grafia. A melatonina, o que acontece? Quando você dorme, ela é liberada. Se você tem melatonina normal, você vai ter normoglicemia sobre esse ponto de vista. Mas se você é aquela pessoa que tem o sono interrompido, você acorda 3, 4 vezes durante a noite, certo? Ou se você dorme 4 horas e meia por noite, você fabrica menos melatonina. E também você fabrica um pouco menos de testosterona. E que são 2 hormônios que aumentam a sensibilidade à insulina. Então você tem aqui, você tem todos esses órgãos que tem aqui, tem receptores para melatonina. Entende? Então, se você tem pouca melatonina, você tem pouca ação da insulina. Porque você fabrica pouca melatonina, e aí você tem o quê? Você tem uma alteração na homeostase da glicose e você pode ficar intolerante à glicose. É mais um fator que vai contribuir. Eu quero que vocês realmente imaginem, basicamente, o seguinte: não é porque eu durmo 5 horas eu vou ficar diabético, não é isso que vai ocorrer. São pequenos fatores que eu estou citando que também interferem na potencialidade, na maior probabilidade de você ficar diabético. Muito bem. Isso aqui agora vocês chegaram na área de vocês. Aqui vocês têm uma retina normal, vocês sabem. Aqui você tem a papila, os vasos, as artérias, o nervo óptico, né? Você tem aqui a mácula. A gente quer que todo diabético, durante todos esses anos, a gente gostaria que eles ficassem, que o fundo de olho ficasse sempre assim.
Mas, às vezes, não é o que acontece. O que acontece, às vezes, é que os pacientes, com o passar dos anos, ele pode desenvolver, e a primeira alteração é o microaneurisma, essas saculações que vai vazando um pouco de sangue, vai tendo hemorragias, exudatos duros. Até aqui a coisa dá para a gente, sem maiores, vamos dizer assim, grandes consequências, mas já é uma repercussão de distúrbio metabólico no fundo de olho. Né? Isso é uma coisa muito importante. Mas veja, o paciente meu está sempre com 300, tem grande variabilidade glicêmica. Imaginem que a hemoglobina glicada 9,10, o paciente está obeso, não faz exercício, está sempre mal compensado, eu posso chegar numa situação que eu não gostaria. Né? Eu vou fazendo uma hipóxia na retina de tal monte, de tal grandeza, que existe liberação de VEGF, que é o Vascular Epithelial Growth Factor, e vão aparecer esses neovasos, que são vasos muito frágeis, que rompem com facilidade e podem provocar a ruptura deles, hemorragia, você pode perder a visão, inclusive, mas eu digo que talvez o mais temerário ainda é fazer o edema macular, que pode ser focal. No focal ainda você tem um jeito de fazer laser. Na verdade, quando você começa com esses neovasos, o oftalmologista tem que fazer o laser para que você mantenha pelo menos a visão central e vai queimando, vamos dizer, esses vasos para que não haja uma ruptura e hemorragia desses vasos. Né? A outra coisa é que a mácula, o edema difuso da mácula é muito problemático. Né? Para chegar nesse ponto aí, a pessoa fez todas as coisas possíveis de descompensação, não responde bem a laser, aí você tem que fazer as injeções do anti-VEGF mensalmente, às vezes por um ano, 12 injeções, etc., para tentar reverter, salvar alguma coisa. Aqui vocês têm aparecimento do microaneurisma, antes de 5 anos, quase não tem nenhum percentual, 5 a 10 anos, 30% de microaneurisma, que é a primeira alteração que aparece no fundo de olho. Acima de 10 anos, 70%. Acima de 30 anos, 90%. E agora, uma coisa muito interessante, daí a ideia do Renato Lessa de fazer essa integração da oftalmologia integrativa, uma ideia muito feliz, mostrando que realmente você veja o edema macular, todas as variáveis que podem contribuir para complicar, para que nós tenhamos aceleração do edema macular, essa situação de risco gravíssimo que nós temos que evitar, desde o controle glicêmico alterado, variabilidade glicêmica, hipertensão arterial, muito importante, né? Lembrar que todo paciente hipertenso que está tomando 3 comprimidos, sendo um deles um diurético, e que a pressão não chega no alvo, você tem que suspeitar de uma hipertensão resistente. E aí você tem que ir atrás de apneia do sono, você tem que ir atrás de apneia obstrutiva do sono, que é uma das causas que mantém a pressão arterial resistentemente alta. Né? Anemia, a nefropatia, a perda da taxa de filtração glomerular, anemia, apneia do sono, a glitazona é um antidiabético oral que se liga aos receptores V2 de aquaporina no túbulo coletor e aumenta a volemia, contribuindo sobremaneira também para o edema macular. Não é uma boa você usar uma glitazona nesse caso. E na gravidez, você tem hipervolemia também na gravidez. Né? As conclusões: a retinopatia diabética e o edema macular apresentam alta morbidade nos pacientes diabéticos, é a primeira interessante conclusão. A segunda, o controle glicêmico intensivo, a menor variabilidade glicêmica e o maior timing range, tempo do alvo, que é entre 70 e 180, diminuem o risco e a progressão da retinopatia diabética, o edema macular diabético.
E aquela conclusão aqui, hipertensão, dislipidemia, nefropatia, anemia, gestação, favorece o risco de desenvolvimento dessa grave complicação que é o edema macular diabético, principalmente o difuso. Em geral, quando a pessoa mostra a conclusão é que acabou, né? Mas eu acabei resolvendo dar uma pegadinha do malandro aqui, botei uma recomendação para os pré-diabéticos. Quem tiver gordinho, quem tiver os pais diabéticos, quem está acima do peso, siga essas instruções aqui, que eu acho que pode evitar. Eu acho que a medicina também tem que trabalhar bastante na profilaxia, entendeu? A gente fala muito em remédio, em agir, da injeção e tal. De repente, como é que eu faço para não ficar? Essa é uma boa proposta. Então, primeira coisa que eu diria para vocês, alimentos com baixo teor de gordura saturada, gordura animal, pouco, gordura saturada, pouca gordura trans, colesterol também, calma, não abusa-se do colesterol e gordura total. Comer preferencialmente com cereais integrais, porque até mortalidade diminui, tipo em 10, 20 anos de integrais, né, quando você compara com os refinados e assim por diante. Pode não ser tão gostoso, mas que realmente para a sua saúde é bom. A segunda coisa, atividade moderada, né? Eu acho que tem que caminhar no mínimo. Então, atividade física moderada, o mínimo que se espera de alguém é andar 150 minutos por semana. Isso é o mínimo, hein? Mas se você, quanto mais exercício você fizer, você fica no peso, você mantém a massa muscular, evita de perder massa óssea, né? Então, é fundamental também. E cada um olha no espelho quando chega no final do dia, né? Não, e olha e fala, hoje eu estou muito cansado, hoje está chovendo, eu não mereço, eu mereço um descanso. No dia seguinte, quando você fala amanhã eu vou, já está um frio danado, você não vai também. E eu acho que a gente tem que ser determinado. A outra coisa é perda de 7% do peso para quem está gordo. Quem tem IMC acima de 30, é bom que a pessoa perca 7% do peso, mas não basta perder. Eu acho que o problema de perder e voltar é muito ruim. Você tem que perder e ficar. Aí sim você vai ter sucesso. Ingerir 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Vocês viram lá os diapositivos que eu mostrei da copeptina, né? Mostrando, principalmente nas pessoas idosas. Quem tiver os avós e tal, pessoas de 85, 90 anos, não espera pedir água, não. Hidrate ela, para ela, se for diabética, muito mais ainda, né? Dormir 7 horas por noite, né? Esse negócio de dormir 4 horas, 5 horas, acho que, sei lá, gostaria até que fosse, mas os estudos estão mostrando a potencialidade um pouquinho maior se contribuir para ficar também diabético. Moderar a adição de sal aos alimentos, né? Você sabe, o brasileiro come 12 gramas de sal, mas realmente o que acontece? Ele tem que comer o hipertenso ou o renal crônico menos de 6 gramas de sal. Em tudo, nas 24 horas. O que é 6 gramas de sal? Uma tampinha de caneta Bic é 1 grama de sal. Tudo nas 24 horas não pode passar disso. Agora, quando você come um alimento industrializado, esses molhos artificiais prontos, industrializados, altamente processado, aquele é muito rico em sódio. É muito ruim. Diminuir ou evitar o consumo de doces e bebidas com açúcar, né? Bebidas com açúcar. Você tem, por exemplo, numa Coca-Cola, você tem 25, 30% de frutose. Essa frutose ela vai para o fígado, você aumenta o ácido úrico, aumenta o triglicérides, aumenta a esteatose. E você vai falar, bom, mas as frutas não têm frutose? Sim, mas tem 1%. E a mais tem 1% junto com vitamina, com fibra, é outra coisa. Então, quando você toma um refrigerante, esses refrigerantes, é muito ruim para você, né? Um açúcar. Não fumar, vocês viram a participação do cigarro na intolerância à glicose. Se começar e se conseguir dominar o estresse, viu, Renato? Aí eu acho que não morre mais, viu? Fica imortal. Impressão que se dominar o estresse, com tudo isso aí que eu falei, exercício, boa alimentação, etc., eu acho que aí nós estamos realmente fazendo uma profilaxia de ficar diabético. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí
a aula e, se tiver perguntas, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Opa. Obrigado, Orsini. Agora sim, estava sem som. Obrigado pela excelente aula. Lembrando a todos vocês que esta aula, tal qual as anteriores, estão no canal, esta vai estar, mas outras já estão no canal do YouTube do CEL da Unifesp, né? Então vocês podem rever essa ótima palestra. Agora, só colocando um pouquinho da experiência na oftalmologia, deixa eu colocar só aqui, tentar colocar a minha aula. Vocês estão me vendo aqui, pessoal? Então, né? Ok. O senhor pode fechar a aula aí, professor? Ah, sim, peraí. Isso, só fechar isso aí também. Interromper o compartilhamento? Lá em cima colocar stop sharing. Isso. Interromper o compartilhamento, né? Isso. Exato, tá ótimo. Beleza. Muito bom. Agora deixa eu compartilhar aqui um pouquinho mais da parte da oftalmologia, o que a oftalmo tem, né, em relação a tudo que o senhor falou aqui. Muito bem. Bem, só para quem não me conhece, então, eu sou nutrólogo e oftalmologista, né? Eu sou professor e também coordeno as disciplinas de medicina integrativa e nutrologia com prática ortomolecular na Faculdade de Medicina do ABC, e que mexe um pouco com essas várias áreas, né? E a ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho da interligação do que o professor falou com a nossa parte mais oftalmológica, né? Então, algumas coisinhas que podem acrescentar para a gente, para a nossa prática dos pacientes com diabetes, além de tudo que o professor falou, a gente pode usar mais isso aqui também. Então, esse primeiro artigo, eu trago uns artigos para vocês. Então, a vitamina D, ela está sendo, no título, ela é perguntado se ela é associada com a retinopatia diabética proliferativa. Nesse estudo de quase 900 pacientes com uma retinopatia diabética em relação aos pacientes com uma não retinopatia diabética, observou-se ou concluiu-se que a deficiência da vitamina D é significantemente associada com o risco de uma retinopatia diabética proliferativa. Já tivemos aula semana passada sobre vitamina D, então só para acrescentar mais esse ponto, que checar sempre nos pacientes com uma retinopatia diabética a vitamina D e suplementá-la. Então não podemos esquecer disso. Um outro trabalho mostrou que os efeitos benéficos dos suplementos nutricionais. Nesse caso aqui, um trabalho colocando zeaxantina, luteína, vamos falar sobre isso na próxima aula, ácido alfa-lipóico, que é um excelente antioxidante, os ômega 3 e outros nutrientes. Então, observou-se que essa suplementação nutricional previne a retinopatia diabética, bem como mantém a função retina normal, a homeostase mitocondrial e os mediadores inflamatórios. Então, além da avaliação toda que nós fazemos, uma suplementação com zeaxantina, luteína, ácido alfa-lipóico, ômega 3, já ouvi falar sobre isso, acrescentaria qualidade ao tratamento. Metformina, o próprio comentou a respeito disso, é bastante usado, é um antidiabético, largamente usado, e ele, nesse trabalho, em ratos, demonstrou sucesso, especialmente na inibição da OGT, que é o linked N-acetilglicosamina transferase, que é uma enzima que, bem ou mal, está ligada com o aumento da resistência à insulina. Então, a metformina ele inibiria essa enzima e, consequentemente, diminuiria a morte das células de retina, diminuindo, por consequência, as lesões na retina também. Então, metformina parece ser uma boa indicação e a única droga anti-aging que nós temos, né? Que é reconhecida como anti-aging. Então, mesmo pessoas que têm, teoricamente, uma condição normal, uma glicemia normal, elas podem tomar a metformina, basicamente, em termos gerais, com esse intuito anti-aging, né? Nesse caso, mostrou-se efetivo nesse trabalho colocado aqui. O ácido alfa-lipóico, acho que poucos de vocês ouviram falar sobre ele, mas é um nutriente, extremamente antioxidante e especialmente importante na retinopatia diabética. Então, todo mundo que tem, os pacientes que têm uma retinopatia diabética ou diabetes mesmo, né, que vão ao nosso consultório, temos que observar e até indicar o ácido alfa-lipóico. Nesse trabalho aqui, colocou-se que o ácido alfa-lipóico, um antioxidante natural, ele atenua as lesões retinianas nos ratos, né, diabéticos,
Imagina-se que o caminho que ele percorra seja a ativação da MPK, que atua na parte metabólica, melhorando o metabolismo energético das células, inibindo aquela enzima que eu falei agora há pouquinho, a OGT, nos ratos diabéticos. Então, ela diminuiria a resistência à insulina, teoricamente, e aumentaria a ativação metabólica. Então, o ácido alfa-lipoico é algo que a gente sempre tem que pensar em prescrever. Esse outro trabalho, uma revista de diabetes, bem recente, de 19, então as vitaminas hidrofílicas, hidrossolúveis, né? A B1, B3, B6, B7, B9, B12, têm um efeito notável no diabetes mellitus e nas suas complicações, entre elas a retinopatia. Então, além do ácido alfa-lipoico, além da vitamina D, além do ômega 3, além da zeaxantina, além da luteína, a gente podia começar a prescrever a vitamina B1, que é a tiamina, B3, ácido nicotínico, B6, B7, biotina, B9, ácido fólico, B12. Então, são vitaminas que realmente mostram ser efetivos nesse tratamento, na prevenção da retinopatia diabética. Acho que nós temos que ter uma atitude um pouco mais proativa, não apenas fazer o laser, dar uma olhadinha como é que está o fundo de olho, temos que começar a tratar dessas formas mais globais desses pacientes também. Nesse outro trabalho do ano passado, então, a tomada de vitamina B6 e a incidência de diabetes diabética em pacientes com tipo 2, um trabalho do Japão. Então, esse trabalho investigou a relação entre a vitamina B, o consumo de B6 e a incidência da retinopatia diabética em japoneses. Os achados sugeriram que um consumo alto de B6 foi associado a uma menor incidência de retinopatia diabética nesse trabalho específico do ano passado, uma revista importante. Então, B6, ácido alfa-lipoico, especialmente, são muito interessantes nos pacientes que nós atendemos no consultório e tem esses problemas de diabetes também. Até a catarata também, óbvio que é envolvida nisso, com uma pessoa que tem uma hiperglicemia. Nesse caso, o trabalho foi feito em 2018, também uma boa revista, com resveratrol, que é um excelente nutriente também, e no caso aqui foi pesquisado em cima da formação de catarata em ratos diabéticos. O trabalho sugere, na conclusão sua, que o resveratrol ele prolonga, né, a progressão, diminui a progressão da catarata diabética, ela atenua os danos oxidativos nas proteínas da lente, de forma que ele pode ser bastante benéfico em prevenir a progressão da catarata diabética. Então, o resveratrol, de modo geral, é um excelente componente, nutriente para nós tomarmos de modo geral, eu mesmo tomo, que é bastante importante. E nesse caso, particularmente no paciente diabético, também prevenir o aparecimento da catarata, que é muito comum, ele vai bem. Isso mostrou. Esse outro aqui, desse ano mesmo, esse trabalho, uma revista importante também, a B12, uma suplementação nos ratos diabéticos em relação às lesões de retina. A suplementação de B12 nos ratos diabéticos pareceu ser benéfico em contornar a hipóxia de retina, a superexpressão da VEGF e nas mortes celulares mediadas pelo estresse do retículo endoplasmático rugoso na retina. O trabalho aqui, no caso, ele coloca como uma excelente estratégia terapêutica você prescrever B12 nos pacientes diabéticos. E a homocisteína, no caso aqui a falsa homocisteína, a homocisteína também é um importante marcador de doenças cardiovasculares. Então, quando ela está em níveis altos, a gente tem que ficar bastante preocupado com isso. Nesse caso, aqui a homocisteína está associada com o aumento do risco da retinopatia. Então, eu acho que é bom fazer parte da nossa prescrição, da nossa solicitação de exames também, não só ver a glicemia, ver a insulina, mas também a homocisteína, que é muito importante. Então, nesse trabalho desse ano, comparado pacientes não diabéticos de controle com pacientes diabéticos, as retinas dos doadores aqui mostraram uma retinopatia diabética 3 vezes maior, os níveis de homocisteína nela, do que nos outros pacientes. Ou seja, a retina dos pacientes diabéticos com retinopatia diabética mostrou ser 3 vezes maior os níveis de homocisteína em relação aos outros pacientes. Então, a homocisteína está ligada, um alto nível de homocisteína está ligado a várias doenças, inclusive, nesse caso, fortemente também a retinopatia diabética. Mais um trabalho aqui, em 2018, também uma revista de diabetes, associando a homocisteína aos seus níveis e a retinopatia diabética, uma revisão sistemática.
elevados níveis da homocisteína foi associado com o risco aumentado da retinopatia diabética, especialmente nos pacientes tipo 2. Então, como eu falei, eu acho que é interessante começarmos a dosar a homocisteína, e o tratamento da homocisteína é passar B6, B9 e B12. Então, o complexo B, de modo geral, como eu falei agora há um pouquinho, está muito bem colocado nesse ponto, muito bem prescrito nesse ponto. Até a eritropoetina sérica, também a sua consideração, foi correlacionada com os estágios da eritropatia diabética. Então, níveis elevados da eritropoetina estão conectados, estão relacionados também a níveis maiores da eritropatia diabética, especialmente pela sua participação em isquemia retiniana e na angiogênese. Então, a eritropoetina também é um bom marcador de estádios mais avançados da diabetes, da eritropatia diabética. E nesse caso aqui, nesse outro trabalho, os efeitos da regulação da glicose no sangue nas soluções lacrimais das pessoas nos pacientes diabéticos. Então, a diabetes mellitus, como sabemos, é uma desordem hiperosmolar, que ela causa elevação nos scores do olho seco e aumento da osmolaridade lacrimal, especialmente quando em pacientes que não têm um bom controle. Então, até na parte lacrimal também existem os seus efeitos, os seus sintomas. O ácido fólico, B9, também tem bastante participação na supressão da angiogênese, da inflamação e do estresse oxidativo. Nesse trabalho de 2019, os achados sugerem que tanto na supressão da angiogênese, na inflamação e estresse oxidativo, o ácido fólico serviria como potencial terapêutico importante contra a retinopatia diabética. E mais um trabalho aqui, falando dos fatores de risco para a retinopatia diabética no diabetes tipo 1. Um estudo importante que foi feito no ano passado, na revista de diabetes também. Como você falou muito bem, a hemoglobina glicada é o mais forte fator de risco para a progressão da retinopatia, foi muito bem colocado aqui por ele. E outros dois seriam as taxas elevadas de excreção da albumina, ele também colocou isso, e a pressão diastólica média alta, também é um outro fator importante para identificar a progressão da retinopatia. Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Vou falar para o doutor Orsini falar um pouquinho mais sobre isso, temos alguns minutinhos ainda, mas só para comentar que na próxima aula teremos como tema oftalmologia sobre a visão da medicina funcional, doutora Vânia Assali, e essas aulas estão no canal do YouTube do CEL da Unifesp, essa aqui estará amanhã presente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer opinião, enfim, podem mandar para o meu e-mail, renatoleca@terra.com.br. Tá? E só então agora para falar em relação ao final dessa nossa apresentação, professor, a partir do que eu falei agora há pouquinho, o que o senhor acrescentaria em relação a tudo que foi comentado, a tudo que nós falamos agora há pouquinho? Renato, é o seguinte, você sabe que a literatura ela é vasta. O que você quiser achar, você acha. Se você quiser, eu vi aí uma pergunta aí, magnésio, retinopatia, a vitamina B1, B3, etc, né? Na verdade, o que acontece é que quando está deficiente no diabético, a resposta é muito brilhante, é muito boa, entendeu? Mas não é algo assim que a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia não há uma recomendação para, por exemplo, suplementação de vitaminas, mas há uma recomendação nos pacientes de risco. Então, por exemplo, o paciente toma metformina há mais de um ano. A metformina compete na absorção da vitamina B12. É obrigatório que anualmente as pessoas que tomem metformina têm que dosar B12 e ácido fólico. Por quê? Porque é muito frequente estar baixo. Aí a suplementação é muito importante, né? E a outra coisa, a medicina é polêmica, né? Você sabe, o ideal é a gente ter estudos prospectivos, porque esses estudos prospectivos, se puder ser multicêntrico, randomizado, você mete 10 mil doentes, a conclusão que você tirar ali, aquela é dura de rebater, porque ela é prospectiva, etc, etc. Agora, o que acontece? Por exemplo, o negócio da homocisteína é polêmico, né? Podemos valorizar, nós podemos, por exemplo, colocar a homocisteína como um exame importante, marcador de risco cardiovascular, é um pouco complexo. Eu estou dando, assim, meu à parte, mas
Porque, na verdade, o problema da homocisteína surgiu quando eles viram que crianças com homocisteinúria desenvolviam, depois adulto, quando era adulto, uma aceleração heterogênea. E teve uma fase ótima, depois baixou, falou não tem valor nenhum, depois tem valor médio e assim por diante. Então, nós vamos encontrar trabalhos que falam a homocisteína é fundamental e tal, e vamos fazer e assim por diante. Vamos encontrar trabalhos onde, olha, não se achou grandes mudanças, ou a homocisteína não foi um bom marcador, ou tem melhores marcadores do que isso. Como a medicina é cheia de incertezas, daí surgiu, para diminuir as incertezas, não para resolver, para diminuir é que veio as meta-análises e que vieram a revisão sistemática. Para que surgiu a meta-análise e revisão sistemática? Para responder às nossas dúvidas todas? Não. Para apenas diminuir as incertezas. Quando eu escolhia os trabalhos prospectivos, pegava lá 100 mil doentes, etc., né? Eles me ajudavam a entender e diminuir a minha incerteza em alguns aspectos, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia. Por exemplo, eu estou cuidando de um diabético, ele tem 80 anos. Poxa, eu sei que um diabético com 80 anos é um indivíduo que, se não suplementar ele com vitamina D, é muito difícil, porque aquele sol de meia hora que dá 3.000 unidades numa moça de 22 anos de biquíni, 3.000 unidades em meia hora, né? Num paciente idoso ele ganha 300, 400 unidades, é muito menos. A absorção de vitamina D é diminuída, não é? E tem todos os problemas da idade, do envelhecimento. Então, muito provavelmente, eu tenho que ficar atento a isso, porque esse paciente pode ter uma deficiência de vitamina D e a suplementação é fundamental. O que eu acho é que, às vezes, quando as pessoas hoje vão fazer exames, assim eu faço no ambulatório de clínica médica, quando ele pede o exame, eu pergunto, cada exame que ele pergunta, eu mando ele olhar para o espelho. Eu falo, olha para a parede e faz de conta que é um espelho. Ele fica olhando, mas se eu olhar para a parede, ele não, olha, é bom, é uma janelinha. Eu falo, por que você pediu esse exame? Por exemplo, eu vou pedir T3 para hipotireoidismo. Ele pediu T3, T4, TSH. Aí eu pergunto para ele, por que você pediu T3? Não, porque eu estou fazendo um check-up. Não, está errado. Porque T3 é um exame que, em 50% das vezes, tá certo? O paciente, ele não faz diagnóstico de hipotireoidismo, em 50% ele falha, ele vem normal e o cara é hipo, e o paciente é hipo. Então não pode pedir. Eu pego um paciente que vem rotineiramente no meu consultório, eu peço para ele, nunca teve problema de função renal, eu peço ureia e creatinina. Para que eu pedi a ureia? Não é para pedir. Por quê? Isso custa dinheiro no sistema público de saúde e assim por diante. Angiotomo. O que estão pedindo de angiotomografia é um absurdo. Por quê? Porque angiotomo traz aquele desenho bonitinho, cheio de... você dorme até com a fotografia embaixo do travesseiro, minha coronária está muito boa. No entanto, veja, no ano seguinte ele quer fazer outra. Sabe quanto que equivale? 15 raio-x de tórax. Custa R$ 1.500. Eu não estou dizendo que quando tem indicação tem que pedir. Mas o que eu acho é que se nós pedirmos exames em excesso, desordenadamente, nós vamos acabar afundando a medicina pública e privada. Então, essas considerações eu digo, porque a medicina ela é polêmica. Ela a medicina, ela é menos, talvez o bom senso prevalece a inteligência, sinceramente. Professor, então, só aproveitando, já está acabando o nosso tempo, mas uma pergunta que fizeram aqui no chat, vou colocar para o senhor rapidamente. Quais então são os exames que tu recomenda que nós peçamos para os pacientes com retinopatia diabética? Eu acho que tem que pedir um hemograma. Por quê? E aí eu vou explicar. A anemia não pode ter uma repercussão na hipóxia macular? Sim. Tem que pedir um hemograma, tem que pedir uma função renal. Por quê? Porque queda da taxa de filtração glomerular é outra coisa que pode interferir. Que exame eu vou pedir no indivíduo se ele não for um renal crônico? Eu vou pedir uma creatinina. E da creatinina eu vou no meu celular, ter o aplicativo, eu vou calcular o clearance. Por que eu calculo o clearance e não só a creatinina não vale? Eu posso pegar uma pessoa de 60 anos, uma senhora com 100 quilos,
Um rapaz de 25 anos, ambos têm 1,5 de creatinina e a taxa de filtração glomerular é completamente diferente em cada um deles. Um é 60 ml por minuto, o outro é 25 ml e assim por diante. Então, eu pego aquela creatinina e faço no aplicativo. Eu vou pedir uma função renal, vou pedir um hemograma. Se a pessoa é hipertensa, evidentemente, cabe aí, por exemplo, pedir até um só de potássio, uma glicemia, hemoglobina glicada. Eu vou pegar todas essas variabilidades do software no consultório, eu faço isso, a gente faz isso, e ver todas as, se tem, que grau de coeficiente de variabilidade glicêmica a pessoa tem, e aí ver, aí é a arte da medicina. É a arte da medicina. Eu até me emociono quando falo isso, porque realmente eu faço isso todo dia. O paciente é idoso, ele tem 80 anos, eu vou pedir umas vitaminas para ele, eu vou pedir B12, eu vou pedir vitamina ferritina, eu vou pedir vitamina D e assim por diante. É um alcoólatra, eu vou pedir B1, eu vou pedir B1, eu vou pedir B6, porque o alcoólatra pode ter deficiência vitamínica importante, né? É uma mulher que tem menstruações profusas, então vamos pedir não só o hemograma, mas também ver quanto tem de ferro. Se é uma pessoa desnutrida, um ambulatório, uma pessoa que come desordenadamente, come mal, e tem um hemograma com um tamanho de glóbulo aumentado, eu vou pedir B12, eu vou pedir, e assim por diante. Eu acho que os exames, por exemplo, se for hipertenso, o que eu tenho que pedir? É um carimbo, hemograma, creatinina, só de potássio. Eu vou pedir para esse paciente, primeira vez que ele vem colesterol e frações, vou pedir triglicérides, vou pedir, entendeu? Então, esse é um kit, urina tipo 1, que é fundamental, um exame simples, custa R$11 e dá muitos dados, se tem proteinúria, densidade e assim por diante. Então, eu acho, a primeira vez que a pessoa vem, esses exames todos devem ser pedidos. A primeira vez que eu vejo, hemograma, creatinina, não peço ureia, se é hipertenso junto, peço um só de potássio, calculo a função renal, e aí vai da especificidade de cada paciente. É um idoso, é um alcoólatra, é um hepatopata, é um cardiopata, toma determinados medicamentos, por exemplo, todo mundo que toma metformina, uma vez por ano eu peço fólico B12. Obrigatório, porque isso é publicações de New England e tal, mostrando esses exames, entendeu? Agora, isso é aquilo que eu falo para você, a medicina, ela é cheia de prós e contras, a gente faz debates. Na própria nutrologia, que eu dou muitas aulas ali, eu falo para o pessoal, vocês pedem muita vitamina aqui, pede muito cromo, pede não sei o quê, pede... Então, eu acho que tem que fazer uma história muito bem feita. E, a partir daí, você vai aumentar o número de pedidos de vitaminas, ou vai de acordo com a faixa etária, se é homem, se é mulher, eu tenho uma foto na fisiopatologia que mostra um homem pequeno, outro grande, outro gordo, outro magro, outro não sei o quê, tudo com a mesma doença, mas com tratamentos individualizados. Eu sempre gosto de falar, a arte da medicina é exatamente a capacidade de individualização. Se você fizer uma prescrição com 15 itens explicando perante uma banca examinadora e acertar as 15, pesando custo-benefício, 10. Foi aprovado com louvor. Então, é muito difícil para todos nós, entendeu? Você vê que a gente lê os trabalhos e tem muita polêmica. Tem, por exemplo, você vê nessa pandemia do Covid, né, o que é bom para aumentar a imunidade? Será que eu vou... Né? Tem trabalhos que falam do ômega 3, é ótimo para diminuir triglicéridos. Outros trabalhos falam o ômega 3 não diminui risco cardiovascular, e publicado em revistas importantes. Então, é aquilo que eu falo para você. Na verdade, a gente prova tudo que quer, dependendo da bibliografia que eu pegar. Agora, o mais importante é a gente sempre ter essa capacidade de pesar custo-benefício, de ver a revista, os editores de cada revista, é muito importante também. Tá bom, professor, já está dando nosso horário. Dando nosso horário tudo aqui bem. já. Desculpe que eu acabo gostando de falar e eu falo demais. Não, até assim, para os colegas que estão no curso aqui, se vocês quiserem ter mais aulas sobre isso, temas específicos, né, se acharem interessante,
vocês podem sugerir aqui, no meu e-mail que eu coloquei na próxima aula, que a gente pode eventualmente fazer outros pequenos cursos, outras aulas a respeito desses temas e a gente aprofunda um pouco mais. E, por enquanto, eu queria agradecer muito ao Dr. Orsini, né, que Obrigado, viu, foi uma Renato? Muito brilhante obrigado, viu? apresentação. Eu que agradeço. Renato, Oi. Cris Mucioli aqui Oi. Oi, Cris, pode falar. Eu queria agradecer o professor Orsini por essa aula de medicina e essa vontade da gente de fazer clínica médica, de entender o indivíduo, essa paixão que o senhor transmite, esse conhecimento e essa medicina do jeito que ela deve ser, baseada e focada no indivíduo. E dizer que a gente quer sim mais aula com o professor Orsini, por favor. Obrigado, viu? O senhor tem muito para entregar para a gente, então, por favor, se o senhor tiver disponibilidade, eu estou pedindo publicamente aí para a gente continuar esse Não, sem dúvida. Eu adoro, eu faço isso ambulatório. Quando eu entrei na disciplina de clínica médica, a primeira coisa que eu fiz foi: vamos tirar a medicina mais do hospital e pôr no ambulatório. Foi uma guerra, porque você é autoritário, você é isso. Não sou autoritário. Eu fui fazer ambulatório. Eu sento lá e faço com os residentes. Faço com o maior prazer. Eu fico toda segunda-feira à tarde fazendo ambulatório, discutindo tudo que você pode imaginar de clínica médica. E mostrar que um paciente diabético com um pouco de osteoartrose, hipertensão arterial leve, tal, não pode ir para 5 médicos. Não tem mais condição disso acontecer. Porque não tem, o doente sofre, ele passa o tempo todo no hospital. Ou ele está fazendo exame, ou ele está esperando ser atendido aqui, não vive mais. Então, nós temos que criar esse médico capaz de atender um diabetes rotineiramente. Claro, um diabetes muito complicado e tal, né? Mas um diabetes, uma osteoartrose, uma hipertensão arterial, um pouquinho de osteoporose e tal, é importante isso para que nós possamos dar ao paciente uma qualidade de vida melhor. E eu faço isso normalmente no ambulatório de clínica médica da Faculdade do ABC, com um maior gosto. E eles estão vendo que eu sou o professor titular e eu fico a tarde toda lá fazendo ambulatório com ele. Aí não vão falar: olha, o cara é autoritário, veio aqui, mandou. Não, eu vou também. Eu faço. Professor, é o que se espera de um médico e de um professor. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Palmas para o senhor. E palma para o Renato lá, que bolou isso, que eu acho que é uma coisa muito boa. Isso dá. E essas discussões todas que nós estamos aqui, não existe assim. O que nós podemos é trazer estudos e polemizar com os grandes estudos. Eu acho muito importante. Por isso que eu acho que a gente deva ter noção de medicina baseada em evidência no bom sentido. Saber o que é uma randomização. Eu faço um estudo que eu pego 20 pessoas. Para 10 eu dou uma droga, para outra 10 eu dou outra droga. Eu concluo que a droga A é melhor. Certo? Mas só que quando eu pegar o 20 e passar para 100, não era o contrário. Eu estava cometendo um erro. A droga B é melhor. Porque agora eu tenho um N muito bom. Eu randomizei, eu tenho grupo controle, etc, etc. Então, tem alguma coisa na medicina que se chama acurácia. O que é acurácia? Eu vou testar um método, uma droga. Como é que eu sei que aquela droga é boa? Eu tenho que comparar com alguma coisa. Porque se eu não comparo com nada e eu tenho uma noção subjetiva de que o paciente melhorou com o meu placebo melhora tudo. Placebo melhora, placebo comprimido melhora e placebo injeção, então, é um sucesso. Às vezes chega a ter 30%, 35% de melhora em placebo injetado. Renato, você me corta o microfone aí. Já deu, senão eu vou apanhar aqui do Luiz Alberto. Pessoal, muito obrigado. Deixa eu só dar o Renato. Sou um grande fã do Dr. Orsini, eu agradeço muito. Sempre que eu convido ele vem. Ele foi no CIMASP, deu uma excelente aula também. Sempre está muito com a gente. Agradeço muitíssimo. Eu sou um grande fã seu, professor. Então, eu que agradeço. Eu agradeço e gostaria de novamente te elogiar, porque é uma ideia inovadora. Você fez uma coisa que é nova no país, eu não conheço, é a primeira vez que eu ouço falar, medicina integrativa, né? E nós precisamos realmente pegar e não existe essa coisa, você vai ser um oftalmologista melhor, certamente, se você também tiver uma noção melhor de clínica médica. Eu acho que você vai ter, seguramente. Renato, muito obrigado pelo honroso convite, viu? Obrigado por estar com você. Cristina também. Tá?
Obrigado a todos, obrigado a Cris Obrigado. também, a todos que Obrigado, participaram. Essa aula, repetindo, vai estar no canal do CEL da Unifesp a partir de amanhã. E semana que vem, mais uma aula nesse mesmo horário. Pessoal, obrigado. Até a próxima semana, Obrigado. então. Tchau, tchau, Renato. Obrigado, viu? Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau.